Beatriz acordou com a sensação de que o apartamento estava inclinado. Não estava, obviamente. Era o mesmo apartamento de sempre no quarto andar de um prédio nos Jardins, com vista para o corredor de ipês que ela tinha escolhido naquele outono de 2004, porque a luz da manhã entrava de um ângulo que ela gostava. O apartamento estava reto. Era ela que estava torta, e esse era o tipo de confusão que tinha virado rotina nos últimos 3 meses. A certeza insistente de que era o mundo que estava errando, não ela. Ela colocou os pés no tapete devagar. Esperou. A tontura demorou uns 30 segundos para assentar, e ela foi até o banheiro se apoiando na cômoda, no batente da porta, na pia, como se o apartamento fosse um barco e ela estivesse reaprendendo a andar nele. No espelho, Beatriz Monteiro olhou para Beatriz Monteiro, 58 anos. Fundadora do Grupo Monteiro, ex-presidente do Conselho de Administração, uma mulher que havia conduzido negociações de 50 milhões de reais sem deixar a voz tremer uma vez, que havia enfrentado 2 processos trabalhistas, uma crise cambial e a morte do marido em espaço de 3 anos sem parar de trabalhar nem uma semana, que havia criado o filho sozinha depois que Henrique foi embora, sem pedir ajuda de ninguém, porque pedir ajuda nunca foi o jeito dela. Essa mulher precisava da pia para se lavar. Ela não gostou do que viu. De fora do banheiro veio o barulho de xícaras. Viviane estava acordada. Viviane sempre estava acordada antes dela ultimamente, e isso em si não era nada demais, exceto que Beatriz havia passado 58 anos acordando antes de todo mundo, e havia algo perturbador em ter sido ultrapassada nesse hábito específico. Ela se vestiu com mais cuidado do que o necessário para qualquer coisa que fosse fazer naquele dia, e saiu do banheiro com a postura que havia aprendido em décadas de vida a manter independente do que estivesse sentindo por dentro. A sala estava com as cortinas abertas. Os ipês lá fora no corredor estavam florescendo outra vez. Ela não tinha percebido quando tinham começado. Bom dia, dona Beatriz. Viviane apareceu com o copo de água e os 2 comprimidos já na palma da mão. Dormiu bem? Dorme. Ela sentou na poltrona perto da janela. Recebeu o copo. Recebeu os comprimidos. Ficou olhando para eles por um segundo. Brancos, lisos, sem a marquinha no centro que ela havia associado a essa medicação por 4 anos. Sem o revestimento brilhante que tornava o comprimido levemente translúcido na luz. Ela havia questionado isso 1 vez, 2, 3. A farmácia dissera que era o fornecedor. O médico anterior dissera que era o lote. Viviane dissera que ela mesma havia verificado e estava tudo certo. 3 fontes distintas. Mesma resposta. Era o que acontecia quando uma coisa era verdade. Ou quando 3 pessoas combinavam uma história. Ela engoliu os 2 comprimidos. Viviane pegou o copo de volta com um sorriso que durava exatamente o tempo certo. Não caloroso demais. Não distante demais. O equilíbrio de quem havia calibrado a expressão com cuidado, o tipo de ajuste que você só reconhece quando passou tempo suficiente calibrando o seu próprio rosto em salas de negociação. Mas talvez ela estivesse procurando problema onde não havia nenhum. Rafael havia dito isso. Ela estava exagerando. Viviane foi para a cozinha. Beatriz ficou olhando para os ipês. 3 meses era tempo demais para se sentir como se estivesse encolhendo por dentro. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Porque essa história vai virar o seu mundo de cabeça para baixo. E eu quero saber de onde você está me ouvindo quando isso acontecer. E se você chegou agora e ainda não apertou inscrever, faz isso antes de continuar, porque você não vai querer parar no meio. O Rafael chegou às 11 com uma pasta debaixo do braço e o celular no ouvido. Fez o sinal de 1 minuto com o dedo, terminou a ligação no corredor. Entrou e abraçou a mãe com o abraço de filho ocupado, que quer dizer, estou aqui sem querer parecer que tem pressa, embora tivesse. Ela deixou ele acreditar que o abraço estava funcionando. Como tá a pressão hoje? Normal. Não estava, mas ela havia aprendido que a resposta verdadeira produzia uma sequência de acontecimentos que terminava sempre no mesmo lugar.
Rafael ligava para Viviane. Viviane aparecia com mais cuidado do que ela queria, e a verdade ficava mais longe do que estava antes de ela abrir a boca. Rafael foi até a cozinha, voltou com uma xícara de café que Viviane já tinha preparado e sentou no sofá de frente para a mãe com a postura levemente contraída de quem tem coisas para fazer e sabe que não pode parecer que tem. Você comeu? Come. Você dormiu de verdade? Dormi de verdade. Mãe, ele colocou a xícara na mesinha. Pode me falar a verdade. Estou falando. Ele olhou para ela com os olhos do Henrique, que era o tipo de olhar que Beatriz achava uma injustiça ele ter herdado, porque tornava qualquer argumento mais difícil. A Vivi me disse que você ficou enjoada essa semana, um pouco, e não me falou. Não precisava te preocupar com enjoo, Rafael. Viviane apareceu na entrada da sala com a naturalidade de quem passou pelo corredor sem intenção nenhuma. Quer mais café? Quero, obrigado. Ele esperou ela sair. Baixou a voz. Mãe, a Vivi me conta as coisas para eu não ficar no escuro. Não é para me vigiar. Eu sei disso. Você não faz parecer que sabe. Beatriz ficou olhando para o filho. Ele estava com olheiras que iam além do trabalho. Havia alguma coisa que ele estava carregando que não cabia na pasta. Como vai o grupo? Ela perguntou. Ele pegou o café que Viviane trouxe sem olhar para Nora. Vai bem, Rafael. Um silêncio pequeno, mas carregado. Tem uma proposta de compra em cima da mesa. Investidor estrangeiro. Ainda estou avaliando. Quanto? Mãe. Quanto, Rafael? Ele disse um número. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. O número era alto o suficiente para ser tentador para alguém que estava cansado, alto o suficiente para explicar o peso nos ombros e a pasta sempre presente e a sensação de que ele estava decidindo alguma coisa sem ter decidido ainda. Você não vai vender o Grupo Monteiro? Ela disse. Eu não disse que vou, disse que estou avaliando. Uma pausa. Você tem voto de qualidade no conselho. Nada acontece sem você concordar. Ela sabia disso. Mas sabia também que Rafael usava esse lembrete quando queria que ela se sentisse no controle, sem que isso mudasse o que ele já queria fazer. Quando você começou a avaliar essa proposta, ele olhou para a xícara, há uns 3 meses. Beatriz olhou pela janela. Os IPs, 3 meses. O mesmo período. Viviane voltou com uma bolachinha de polvilho numa tigelinha pequena. Depositou na mesinha com um sorriso. E disse que ia arrumar o quarto de Beatriz. Saiu com a eficiência discreta de quem sabe a hora exata de não estar presente. Beatriz notou que ela havia ouvido o suficiente antes de aparecer com a bolachinha. Rafael ficou mais 1 hora. Quando saiu, esqueceu a pasta na cadeira. Voltou para buscar. Riu de si mesmo com o riso de quem está preocupado demais para rir de verdade e foi embora de novo. Beatriz ficou olhando para a xícara de café que não havia tocado. À tarde, com Viviane na padaria da esquina e o apartamento finalmente quieto, Beatriz ligou para a irmã. Fernanda atendeu no segundo toque. Ela sempre atendia rápido, quando era a irmã mais velha ligando, porque havia aprendido que Beatriz só ligava quando algo incomodava o suficiente para furar o orgulho. Bi, tudo bem? Tô ligando, né? Quer dizer que não morri. Que resposta bonita. Uma pausa. O que aconteceu? Beatriz ficou olhando pela janela para o corredor de IPs. Tentou se lembrar da última vez que tinha descido para caminhar embaixo deles. Fernanda, você já tomou um remédio por tanto tempo que sabia exatamente o que ele era. E aí um dia ele chegou diferente e ninguém achou relevante. Silêncio do outro lado por um segundo. Diferente como? A aparência. O tamanho, o jeito que dissolve. Ela estava em pé perto da janela, o celular no ouvido, olhando para o IP mais próximo sem realmente enxergá-lo. Os meus remédios do coração mudaram há uns 3 meses. Eu perguntei para a farmácia. Me falaram que é o fornecedor. Eu perguntei para o médico anterior. Me falaram que é o lote. Eu perguntei para Viviane. E ela disse que já tinha verificado com a farmácia e estava tudo certo. Uma pausa que durou 1 segundo a mais do que deveria. E você acha que não está? Eu acho. Beatriz parou. Escolheu as palavras com cuidado.
Eu acho que não me sinto igual desde quando eles trocaram. E eu sei que pode ser coincidência. Sei que quase 60 anos é diferente de 58. Sei que pressão alta piora com estresse. Uma pausa. Mas, Fernanda, os comprimidos sempre foram redondos com uma marquinha no centro. Os de agora são redondos e lisos. 4 anos. A mesma marquinha, agora sumiu. Você perguntou sobre isso especificamente? Perguntei. A Viviane respondeu antes mesmo que eu terminasse a pergunta. Ela ficou quieta por um momento. A Viviane respondeu uma pergunta que eu não tinha feito ainda. Silêncio do outro lado. B. Eu sei como isso soa. Liga pra Drá. Clara amanhã cedo. Vou ligar. Beatriz Monteiro, tô falando sério. Ela desligou sem dizer o que estava pensando de verdade, porque dizer em voz alta envolvia uma suspeita que ela ainda não estava pronta para dar nome. 20 minutos depois, com a luz da tarde vindo pelas cortinas, ela ouviu o barulho vindo do banheiro. Um barulho pequeno, o tipo que a maioria das pessoas não pararia para catalogar. O plique de uma tampa de plástico sendo aberta com cuidado, seguido do som específico de comprimidos dentro de um pote. Depois outro plique, uma pausa, os mesmos sons em sequência inversa. Beatriz parou no corredor. Ela conhecia o mapa sonoro do próprio apartamento como quem conhece uma canção de tanto ouvir. O clique da geladeira às madrugadas, o vento pela fresta da janela da lavanderia, o armário do banheiro que fazia um ruído diferente dependendo de quantos objetos tinha dentro. O que ela estava ouvindo eram 2 potes sendo manipulados com cuidado dentro do armário do banheiro. Ela caminhou até a entrada do corredor. A porta estava quase fechada, um dedo de luz saindo pela fresta. Pelo reflexo no espelho do corredor, ela conseguiu ver. Viviane estava de costas para a porta, 2 potes brancos na bancada da pia. Usava uma colherzinha de chá, transferindo comprimidos de um pote para o outro, com a concentração de quem está fazendo algo que exige precisão e que não pode errar. Os movimentos eram lentos, cuidadosos, metódicos, mas o que Beatriz notou não foram os potes. Foi que num momento Viviane parou, abriu o armário, alcançou atrás das toalhas dobradas e tirou um papel dobrado que estava guardado ali. Abriu. Passou os olhos por ele rapidamente, como quem relê pela 10ª vez algo que não muda, e o rosto dela fez alguma coisa que Beatriz não conseguiu identificar pelo reflexo. Não era raiva, não era satisfação, era o rosto de uma pessoa que passou de um ponto sem volta, e sabe disso. Ela dobrou o papel de volta, guardou atrás das toalhas e voltou para os potes. E as mãos dela tremiam. Não o tremor de alguém fazendo algo com prazer ou com frieza. As mãos de alguém que está com medo, de uma forma que o próprio corpo sabe antes da cabeça conseguir formular. As mãos de quem não quer estar fazendo o que está fazendo. Beatriz ficou olhando pelo reflexo por 5 segundos. Depois se afastou sem fazer barulho. Voltou para a poltrona da sala. Ficou olhando para o IP até Viviane aparecer 10 minutos depois, com o sorriso de sempre e a pergunta sobre o jantar. Vou querer pouco, Beatriz disse. Tô sem apetite. Faço uma sopinha. Tá ótimo, minha filha. Ela era boa nisso. Beatriz tinha que dar esse crédito. Viviane era muito boa nisso. A crise veio às 3 da manhã de uma quarta-feira, 2 semanas depois. Beatriz ia até a cozinha pegar água quando os joelhos simplesmente não concordaram mais com o plano. Ela foi contra a parede do corredor, com uma força que ela não dirigiu, deslizou e foi parar sentada no chão, com a mão pressionada no peito e uma latejada nas têmporas num ritmo que ela reconheceu, mesmo naquele momento, como errado. Ficou assim por uns segundos, respirando com cuidado, avaliando. O celular estava no quarto. Ela arrastou até lá. Viviane chegou ao quarto de hóspedes em 40 segundos, verificou o pulso, verificou a pressão com o aparelhinho da gaveta e disse com uma calma que não encaixava direito: 11:17. Vou chamar a Clara e ligar para o Rafael. Na UPA onde a levaram, deitada com eletrodos no peito e o barulho de monitor ao fundo, Beatriz passou as primeiras horas tentando catalogar o que estava sentindo. Coração em ritmo irregular, mas estável, segundo a enfermeira. Pressão alta, mas controlável.
a cabeça mais clara do que deveria estar considerando o que o corpo tinha acabado de fazer, o que ela achava estranho. A médica de plantão tinha 30 e poucos anos e olhos de segundo turno seguido. Perguntou sobre os remédios, a dosagem, quando tinha tomado o último. Fez anotações que duraram tempo demais para as perguntas que eram. Às 6 da manhã, com o sol entrando pela janela do quarto de observação, Beatriz pediu a Drá, Clara especificamente. A cardiologista chegou às 10. Examinou os exames de plantão, ouviu o coração, ficou com o tipo de atenção clínica que é ao mesmo tempo profissional e levemente perturbadora quando você é a paciente. Beatriz, os seus níveis de medicação no sangue estão muito abaixo do esperado. Silêncio no quarto. Abaixo como de alguém que não tomou a medicação há várias semanas. Mas você tomou, né? Todos os dias. Ela olhou para Viviane, sentada perto da janela com o celular na mão. A Viviane pode confirmar. Ela confirmou, disse a Drá. Clara, com a neutralidade de médica. Por isso precisamos analisar os comprimidos que você tem em casa. Você trouxe algum? Eu trouxe. Viviane tirou o pote da bolsa. Sempre tinha o pote na bolsa. A Drá. Clara pegou o pote. Olhou para os comprimidos dentro, depois olhou para Beatriz, depois voltou para os comprimidos. Foi um movimento rápido, de médica examinando, mas havia nele um cuidado que não era exatamente clínico. Beatriz havia passado 30 anos lendo rostos em mesas de negociação, e o que ela leu naquele momento foi alguém tentando não mostrar o que estava pensando. Vou ficar com esse para análise. A voz, igual. E peço novos exames de sangue completos. Tudo bem? Claro, disse Viviane. Beatriz não disse nada. Ficou observando a Drá. Clara guardar o pote com o cuidado de quem está preservando alguma coisa que precisa chegar intacta. Rafael apareceu às 2 da tarde. Ficou ao lado da cama por meia hora falando sobre o trânsito na Paulista, sobre uma reunião que tinha perdido, sobre o tempo que estava estranho para essa época do ano. O tipo de conversa que as pessoas têm quando têm medo de ter a conversa que precisam ter. Beatriz deixou ele falar. Quando ele parou, ela disse, Rafael, tem alguma coisa errada com os meus remédios. Ele olhou para ela. Um olhar de filho, não de executivo. Mãe, os remédios são os mesmos de sempre. A Clara ficou com eles para análise porque os meus níveis estão baixos demais. Análise de rotina. Ele colocou a mão sobre a dela. Mãe, você sabe que às vezes você exagera. Você está mais sensível por causa do cansaço, da pressão que subiu, Rafael. Ela o deixou terminar antes de continuar. Você ligou pessoalmente para a farmácia para verificar os comprimidos quando eu disse que estavam diferentes. Liguei. E eles disseram que era o fornecedor. Exatamente. Você foi lá pessoalmente? Uma pausa. Não fui lá pessoalmente, mas a farmácia é. Tá bem. Ela retirou a mão devagar. Vamos esperar os resultados da Clara. Ele ficou aliviado de um jeito que revelava mais do que pretendia. O alívio de quem acabou de convencer alguém, não de quem resolveu alguma coisa. Mais tarde, quando os três estavam ali conversando sobre nada, o celular de Rafael tocou. Ele saiu para o corredor. Beatriz e Viviane ficaram sozinhas. A nora olhou para ela. Expressão tranquila, de mulher preocupada com a sogra internada. Beatriz olhou de volta. Você tá bem, dona Beatriz? Tô, minha filha. Obrigada por tudo. Viviane sorriu. Era um sorriso bonito. Sempre havia sido. Beatriz sorriu de volta, e os dois sorrisos ficaram ali entre elas por um segundo, sem que nenhum chegasse fundo nos olhos de nenhuma das duas. Do corredor, a voz de Rafael no telefone. Oi, amor. Ela tá bem, só cansada. Uma pausa. Depois, mais baixo. Vai ficar mais uma noite. Pode vir amanhã de manhã buscar ela. E a voz de Viviane pelo telefone, que Beatriz imaginou do outro lado da linha, como ela tá exatamente, e com que tom, preocupada, medida. O tipo de pergunta que alguém faz quando já sabe a resposta provável e quer confirmar que nada mudou. Beatriz fechou os olhos. Na manhã da alta, Viviane chegou com uma bolsa de frutas e um bom humor que estava levemente deslocado das circunstâncias.
No caminho de volta, colocou a música que Beatriz gostava. Dirigiu devagar. Perguntou se estava confortável. Era precisa naquilo. Beatriz admitiu para si mesma. Viviane era muito precisa em tudo. De volta no apartamento, com o final da tarde entrando pela janela e os ipês lá fora recebendo a luz de um ângulo que deixava as flores cor de ouro, Viviane foi até o quarto e voltou com os comprimidos. 2. Brancos, lisos. Adra. Clara ainda não mandou a nova receita? Ainda não. Viviane depositou os comprimidos com cuidado na mesinha de cabeceira. Mas ela disse que pode continuar com esses até a consulta de quinta. São do mesmo lote. Beatriz olhou para os comprimidos. Olhou para Viviane. Olhou de volta para os comprimidos. Pode deixar que tomo daqui a pouco. Preciso deitar antes. Uma pausa. Brevíssima. Quase imperceptível. Claro. Viviane ajeitou o travesseiro sem que ninguém pedisse e saiu com a eficiência silenciosa de sempre. Beatriz esperou a porta do quarto de hóspedes fechar. Esperou mais 5 minutos. Ouviu a televisão ligar. Então pegou os 2 comprimidos da mesinha. Segurou um contra a luz do abajur. Sem revestimento. Sem marcação. Sem o brilho que ela conhecia de 4 anos de uso da mesma medicação. Completamente liso, completamente branco, completamente anônimo. Ela foi até a penteadeira, abriu a gaveta, tirou um envelope pequeno, colocou os 2 comprimidos dentro, fechou o envelope, guardou dentro do livro que estava na mesinha. Depois, ficou sentada na beira da cama por um momento. Ela podia estar errada. Era uma possibilidade real e ela precisava considerar. Podia ser o fornecedor, o lote, a embalagem diferente. Podia ser o cansaço dela, amplificando diferenças que não existiam. Podia ser 60 anos chegando, a pressão que piora, a arritmia que não perdoa estresse. Rafael havia dito isso com a sinceridade de quem acredita. E Rafael não era um homem sem inteligência. Mas ela havia fundado uma empresa do zero com um empréstimo e 3 funcionários numa sala sem ar-condicionado em Osasco. Havia sobrevivido a crises que enterraram companhias maiores. Havia criado um filho sozinha, sem precisar de ninguém. E o único instinto que a havia servido consistentemente em 58 anos era esse. A sensação quieta, sem drama e sem histeria que ficava instalada no fundo da garganta quando alguma coisa estava muito, muito errada. Essa sensação estava lá desde setembro. Ela pegou o celular e discou. Clara. A médica atendeu no segundo toque. Tô te mandando uma foto agora de uns comprimidos que acabaram de me dar. Eu quero que você me diga, com toda a honestidade, se eles são diferentes dos que você ficou para analisar. Fotografou o envelope aberto com os 2 comprimidos. Mandou. Ficou com o telefone no ouvido. Adra. Clara ficou quieta por um tempo que foi levemente longo demais. Beatriz. A voz havia mudado. Não muito, mas o suficiente. Onde você está agora? Em casa. Está sozinha? Não. Você consegue sair do apartamento amanhã, antes das 7 da manhã, sem avisar ninguém? Beatriz olhou para o livro onde tinha guardado o envelope. Olhou pela janela. Os ipês lá fora no escuro da noite, as flores que ela não tinha percebido abrirem. Consigo, ela disse. Venha até o consultório. Eu estarei lá. Ela desligou. Ficou com o celular na mão por um momento, olhando para a tela preta. Do quarto de hóspedes, o som abafado da televisão. Alguém numa novela chorando, a voz distante e plana, como se viesse de um outro mundo. Beatriz colocou o celular na gaveta da penteadeira, ao lado do envelope. Deitou. Ficou olhando para o teto com a lucidez de quem não vai conseguir dormir e sabe disso e não vai fingir que não sabe. Foram 3 meses de perguntas que ela havia descartado, porque descartar era mais fácil do que aguentar o que vinha depois se você não descartasse. Mas ela nunca havia escolhido o mais fácil. Essa era, talvez, a única coisa que os últimos 3 meses não tinham conseguido trocar. O semáforo na esquina da Paulista abriu no verde, e Beatriz seguiu em frente sem ter percebido quando tinha ficado vermelho.
As ruas de São Paulo, às 6h40 da manhã, tinham um silêncio que ela não conhecia havia anos, o tipo de silêncio que a cidade só empresta para quem precisa de mais para pedir. O consultório da Dra. Clara estava com metade das luzes apagadas, mas a porta estava destrancada. Ela tinha saído do apartamento às 6h30, com a bolsa e as chaves, com o quarto de hóspedes ainda em silêncio. Tinha preparado uma desculpa caso Viviane aparecesse no corredor. O corredor estava vazio. Ela desceu no elevador, sem precisar explicar nada para ninguém, e só percebeu o que isso significava quando estava na garagem. Era a primeira vez em 3 meses que ela saía de casa sem autorização. Ela não tinha formulado assim até esse momento, mas era isso. A recepcionista estava chegando quando Beatriz entrou, e a Dra. Clara estava no consultório com a porta aberta e 2 cafés numa bandeja, o que era o tipo de detalhe que deixava claro que ela havia chegado mais cedo do que o necessário. "Senta", disse a médica. Beatriz sentou. Aceitou o café. Ficou olhando para a pasta fechada em cima da mesa. A Dra. Clara abriu a pasta, tirou 2 laudos, colocou um na frente de Beatriz. "Vou te explicar o que está aqui em linguagem direta, não médica." Ela juntou as mãos em cima da mesa. "Os comprimidos que você me entregou ontem à noite e os que eu fiquei no hospital na semana passada foram analisados pelo laboratório. Os 2 grupos são idênticos entre si, mas não são o que deveriam ser." Adra. Clara apontou para uma linha do laudo. "Beatriz, esses comprimidos são vitamina B12 com carbonato de cálcio. Não tem nenhum princípio ativo cardiológico. Nenhum." O consultório ficou quieto. Beatriz olhou para a linha indicada. As letras estavam lá, pequenas e organizadas, completamente indiferentes ao peso do que diziam. 3 meses, disse a Dra. Clara, 3 meses, Beatriz repetiu. "Você ficou 3 meses sem anticoagulante e sem o antiarrítmico. Seu coração estava trabalhando sem suporte, a pressão escalando sem controle e o seu corpo." A médica parou. Escolheu as palavras. "A crise da semana passada não foi a pressão piorando, Beatriz. Foi a consequência de 3 meses de medicação zero, com uma condição cardíaca que precisava de medicação." Beatriz colocou o café na mesa. Ficou olhando para a própria mão por um momento. Estava firme. Ela notou isso como se fosse uma informação externa, de fora do próprio corpo. "A farmácia?" ela perguntou. "Eu liguei pessoalmente essa manhã antes de você chegar." A Dra. Clara tirou o 2º laudo. "Eles têm registro de todas as dispensações. Os remédios que foram dispensados para você nos últimos 6 meses são os corretos. As embalagens saíram da farmácia com o medicamento certo." Beatriz ficou olhando para o laudo. "Então alguém trocou depois", ela disse. "É o que os laudos juntos indicam." A Dra. Clara falou devagar, cada palavra colocada com cuidado. "Beatriz, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você me responda sem filtro. Quem nos últimos 3 meses teve acesso regular aos seus remédios?" Beatriz ficou em silêncio por um segundo. Não porque não sabia a resposta, porque sabia. "A Viviane organizava minha medicação toda manhã." Ela disse isso com a voz de quem está lendo um relatório sobre outra pessoa. Ela separava os comprimidos, trazia o copo, ficava enquanto eu tomava. Adra. Clara não disse nada. Ficou olhando para ela com a expressão de quem acabou de ouvir a confirmação que esperava e não estava aliviada por isso. "Beatriz, eu vou precisar registrar isso formalmente. O laudo precisa ir para as autoridades sanitárias e, dependendo do que vier disso, outras instâncias. Quanto tempo você me dá antes de acionar isso?" "Não muito." Uma pausa. 24 horas. "Mas, Beatriz, o que você vai fazer nessas 24 horas é importante. Você não pode simplesmente... Eu preciso falar com o meu filho primeiro." Adra. Clara ficou olhando para ela. Depois assentiu devagar. Beatriz ficou com os 2 laudos na mão. Ficou olhando para as letras organizadas no papel. Vitamina B12, carbonato de cálcio.
Ela havia tomado vitamina B12 todas as manhãs por 3 meses, acreditando que era o remédio que mantinha o coração funcionando, e o coração havia tentado fazer sozinho o que não conseguia fazer sozinho, e ela havia achado que estava envelhecendo, cedendo, encolhendo por dentro, e havia deixado uma outra pessoa entrar na própria casa e cuidar dela porque havia achado que precisava. Ela dobrou os laudos com cuidado e os colocou na bolsa. Obrigada, Clara, Beatriz. Eu sei. Ela se levantou. 24 horas. Enquanto Beatriz sentava na sala de espera do consultório esperando Rafael, do outro lado da cidade, o apartamento nos Jardins estava quieto. Viviane acordou às 7h30 com o apartamento vazio. Verificou o quarto de Beatriz. A cama estava feita, o livro da mesinha estava no lugar, mas a bolsa havia sumido. O carro também. Viviane ficou na entrada do quarto por um momento, com a mão no batente da porta, e então foi até a cozinha fazer café com os movimentos metódicos de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos enquanto a cabeça trabalha. Tomou o café em pé na bancada. Foi até o corredor. Parou na porta do escritório de Beatriz, que ficava fechado há semanas, desde que a saúde da sogra havia piorado o suficiente para ela não conseguir mais trabalhar regularmente. Beatriz havia dado a chave para ela numa tarde qualquer de outubro, com um cuida das plantas que tão em cima da mesa, que era exatamente o tipo de missão pequena que Viviane havia aceitado com um sorriso e aproveitado. Ela abriu a porta. O escritório cheirava a papel velho e ao perfume discreto que Beatriz sempre usou. A mesa estava organizada com a precisão de quem, mesmo afastada, não conseguia deixar as coisas em desordem. Pilhas de documentos marcados com clipes coloridos. Uma agenda de couro com o ano na lombada. Viviane foi até a mesa. Abriu a gaveta do lado direito. A pasta azul estava no lugar onde sempre estava. Ela a tirou devagar e a colocou em cima da mesa. Abriu na primeira página. A palavra testamento estava lá, em cima, num documento que a firma de advocacia havia preparado com data de 2 anos atrás. Ela passou os olhos pelo texto. Chegou ao parágrafo que havia memorizado de tanto ler. Ficou olhando para ele. Do lado de fora, o barulho de um carro na rua. Ela fechou a pasta, a devolveu para a gaveta, fechou a gaveta e saiu do escritório com o mesmo passo com que havia entrado, como se não tivesse estado lá. Na cozinha, lavou a xícara do café. Esperou. Se você fosse Rafael e descobrisse que a mulher que você ama fez isso com a sua mãe por 3 meses, o que você teria feito primeiro? Me conta nos comentários de onde você está ouvindo isso agora. A gente lê todos. Rafael chegou ao consultório às 9h20, com a gravata levemente torta e a pasta debaixo do braço, o que indicava que ele tinha saído de casa, com pressa e sem café, que era o estado em que ele ficava quando a mãe ligava e pedia que ele viesse agora, sem explicar o porquê. Ele entrou. Viu a mãe sentada, com a expressão de quem tomou uma decisão. Viu a Drá, Clara em pé perto da janela com uma pasta na mão. Viu os 2 laudos que a mãe tinha na bolsa e que a médica colocou em cima da mesa antes mesmo que ele sentasse. O que aconteceu? Senta, Rafael, disse a Drá. Clara, ele sentou, olhou para o laudo, leu a primeira linha, depois a segunda. Depois voltou para a primeira e leu de novo como se as letras pudessem estar organizadas de um jeito diferente na segunda leitura. Isso é um erro de laboratório, ele disse. Não é. A Drá, Clara era direta, mas não fria. Os comprimidos foram analisados 2 vezes em laboratórios diferentes. Os resultados são idênticos, mas os remédios vieram da farmácia. E a farmácia dispensou o medicamento correto. Os laudos dos 2 processos confirmam isso. Ela abriu a segunda lauda e colocou ao lado. O que chegou na farmácia saiu da farmácia correto. O que chegou no apartamento da sua mãe foi trocado depois. Rafael ficou olhando para as 2 folhas em cima da mesa. Trocado por quem? Ninguém respondeu. Ele ficou olhando para o laudo.
Ficou olhando para a mãe, que estava olhando para a mesa com a expressão de quem já passou por esse momento na cabeça umas 20 vezes antes de ele chegar. Ficou olhando para a janela, para o sol na rua lá fora, para o movimento normal de um dia normal de São Paulo, que continuava acontecendo completamente indiferente ao que estava sendo dito naquela sala. Pode ter sido alguém da entrega, ele disse. O motoboy da farmácia, alguém no trajeto. Alguém que, Rafael, a voz da mãe, ele olhou para ela, quem separava os meus remédios todas as manhãs? A pergunta ficou no ar. Rafael abriu a boca, fechou. Os ombros desceram levemente, 2, 3 centímetros, o tipo de movimento que o corpo faz quando recebe uma informação que a cabeça ainda está recusando. Não, ele disse. Não para a mãe, não para a médica, para si mesmo, em voz baixa. Não é possível. Eu não tô dizendo que é possível ou impossível, disse Adrá. Clara, eu tô te mostrando o que os laudos dizem e te perguntando quem tinha acesso regular ao medicamento da sua mãe. Rafael ficou olhando para o laudo. O silêncio que ficou depois disso teve um peso específico, diferente de todo o silêncio anterior naquele dia. Era o silêncio de quem está assistindo uma versão do próprio passado sendo reescrita ao vivo, com cada cena pequena dos últimos 3 meses ganhando uma sombra que não tinha antes. Ele se levantou. Eu preciso. Ele olhou para a mãe. Eu preciso ir ao apartamento. Rafael. Adrá. Clara colocou a mão no braço dele. Eu preciso que você entenda que isso vai precisar de registro formal nas próximas 24 horas. O que você fizer nesse intervalo é sua decisão, mas não pode. Eu ouvi. Ele pegou o laudo da mesa, dobrou, colocou no bolso interno do paletó. Mãe, você fica aqui? Beatriz ficou olhando para o filho. Havia alguma coisa no rosto dele que ela não havia visto em 34 anos. Não era raiva, não era choro, não era nenhuma das expressões que ela tinha catalogado ao longo da vida dele. Era o rosto de um homem que estava se recusando a chegar aonde a lógica estava levando e ao mesmo tempo sabendo que ia ter que chegar. Eu fico, ela disse. Ele foi. O apartamento estava limpo quando Rafael entrou. Viviane tinha aberto as janelas da sala, o cheiro de café ainda no ar, a almofada do sofá alinhada do jeito que ela sempre alinhava. Tudo no lugar, tudo certo. Rafael. Ela apareceu na entrada da cozinha com uma xícara de café que ela provavelmente já tinha preparado quando ouviu a chave na porta. Você foi ao consultório ver sua mãe? Ela me mandou mensagem que saiu cedo e eu fiquei preocupada. Como ela tá? Ele ficou parado na entrada da sala, olhou para Viviane, olhou para o café que ela estava segurando, olhou para o apartamento arrumado, olhou de volta para ela. Ela tá bem, ele disse. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Não. Vim buscar uns documentos. Ele foi em direção ao corredor. Pode continuar o que estava fazendo. Ela ficou onde estava. Ele sentiu os olhos dela nas costas enquanto caminhava pelo corredor. No banheiro, ele abriu o armário. 2 fileiras de potes, os dela, os remédios dela, que sempre estavam ali e que Viviane organizava com o cuidado de quem está organizando uma coleção preciosa. Ele pegou um pote, leu o rótulo. Era o nome correto do medicamento, a dosagem correta, o prazo de validade correto. Ele abriu o pote. 2 comprimidos brancos, lisos, sem marcação. Ele ficou olhando para os comprimidos na palma da mão por um tempo que não conseguiu medir. Então olhou para o fundo do armário. Lá atrás, empurrada contra a parede, havia uma caixinha que ele não havia notado antes. Ele alcançou, tirou. Era uma caixa de suplemento vitamínico. Vitamina B12 com carbonato de cálcio. A embalagem tinha exatamente o mesmo tom de branco dos potes de medicação, o mesmo tamanho. A caixa estava quase vazia. Ele ficou olhando para a caixa por um momento. Olhou para o comprimido branco liso que ainda estava na palma da outra mão. Colocou o comprimido de volta no pote. Colocou o pote de volta no armário. Fechou a caixinha de vitamina e a colocou no bolso do paletó, junto com o laudo. Ficou parado no banheiro por um momento com a mão no batente da porta. Depois voltou para a sala. Viviane estava no sofá com o celular, ou estava fazendo de conta que estava, porque quando ele entrou, ela levantou os olhos rápido demais para quem estava realmente lendo alguma coisa.
Ele sentou na poltrona de frente para ela, a mesma poltrona onde a mãe sempre ficava. Ficou olhando para Viviane. Ela ficou olhando de volta. Rafael, o que foi? Ele tirou a caixinha de vitamina do bolso. Colocou em cima da mesinha entre eles. Viviane olhou para a caixinha, depois olhou para ele. Vitamina B12, ele disse, com carbonato de cálcio. Uma pausa. Comprimidos brancos, lisos, sem marcação, exatamente iguais aos que estão nos potes de medicação da minha mãe no armário do banheiro. Viviane não disse nada. Vivi. A voz dele estava estranha, baixa demais para ser calma. Me diz que isso é coincidência. Me diz que você comprou vitamina para você e guardou no banheiro errado e que os comprimidos dos potes da minha mãe são os remédios corretos e que o laudo que a Clara me mostrou hoje de manhã está errado. Ela ficou olhando para a caixinha em cima da mesinha. Me diz isso. Vive. O apartamento ficou quieto. A almofada alinhada. O cheiro de café. Os ipês lá fora pela janela, as flores que Beatriz não tinha percebido abrirem. Viviane colocou o celular na mesinha devagar, juntou as mãos no colo, ficou olhando para as próprias mãos por um tempo. Quando ela levantou os olhos, havia alguma coisa neles que Rafael não havia visto antes. Não culpa, não desespero. Algo mais estático, mais fundo, o olhar de uma pessoa que chegou ao fim de um caminho que ela sabia, quando escolheu, que ia terminar assim. Eu fiz isso, ela disse. A frase ficou no quarto. Rafael ficou completamente imóvel, com a caixinha na mesinha e o laudo no bolso e 4 anos de casamento e a mãe no consultório, com a médica e 3 meses de vitamina B12 e tudo mais que ele havia acreditado que era real e que agora estava se reorganizando numa forma que ele não reconhecia. Por quê? Não foi uma pergunta. Saiu como uma coisa única e sem pontuação. Viviane ficou olhando para ele. Você não sabe o que estava em jogo, ela disse. A voz dela estava mais firme do que ele esperava, do que qualquer pessoa esperaria. Você não sabe o que eu descobri, Rafael. E o que eu fiz para nos proteger. Para proteger você, para proteger o que é nosso. Uma pausa. Você não sabe o que você estava prestes a perder. Rafael ficou olhando para ela por um longo momento. Proteger. A palavra saiu com um som que ele não conseguiu controlar. Você passou 3 meses dando vitamina para minha mãe no lugar do remédio do coração dela. E você está usando a palavra proteger. Rafael. Ela quase morreu, Viviane. A voz foi pro fundo de um buraco. Ela quase morreu numa quarta-feira de madrugada no chão do corredor do apartamento. Viviane ficou imóvel. Eu sei, ela disse, baixinho. Eu sei que quase. Ele se levantou da poltrona. Ficou de pé olhando para ela. Ela ficou sentada olhando para ele. Entre eles, a caixinha de vitamina em cima da mesinha e 4 anos de uma vida que nenhum dos dois estava reconhecendo direito naquele momento. O que você descobriu? Ele perguntou. O que pode ser grande o suficiente para isso? Ela abriu a boca. Fechou. Eu preciso te mostrar uma coisa, ela disse. O corredor do consultório estava vazio quando Viviane abriu a pasta azul em cima da mesinha. Rafael olhou para a capa. Leu a palavra impressa na aba. Não tocou no papel ainda. Eu encontrei isso há 3 meses, disse Viviane. Ficou em pé, não sentou. A voz não estava quebrando, não estava fria. Estava no meio das duas coisas, no lugar onde as pessoas chegam quando já passaram pelo desespero e estão do outro lado dele. Foi em outubro. Fui limpar o escritório dela quando ficou de cama aquela semana. A gaveta estava aberta. Você leu o testamento da minha mãe. Eu vi o título e não consegui não ler. Ela cruzou os braços no peito. Não era defensivo. Era o gesto de quem está se segurando de dentro. Rafael, ela estava deixando 70% do patrimônio para a fundação e para o Armando. Ele levantou os olhos. Armando era o irmão do pai. Um homem que havia sumido da família há 15 anos depois de uma briga de inventário que deixou Beatriz reconstruindo do zero o que os dois haviam destruído juntos. Um homem que Rafael havia encontrado 2 vezes na vida. Nenhuma delas bem. Abre, disse Viviane. Ele abriu. A primeira página. O nome do escritório de advocacia no topo. A data. As cláusulas numeradas.
E lá, no parágrafo que Viviane havia marcado com a ponta da unha semanas atrás, o texto que dividia o patrimônio em frações e deixava ao Rafael exatamente 30% da participação societária do Grupo Monteiro. Ele ficou lendo. 30% não é controle, ela disse em voz baixa. Com 30% você participa, mas não decide. Com 70% do Armando do outro lado. Ela parou. Você sabe o histórico dele. Rafael ficou com o papel na mão por um momento. Quando eu encontrei, ela continuou sem ele pedir. Eu não dormi naquela noite. Fiquei pensando em como chegar até você sem que você fosse direto para ela e ela fechasse a cara e fizesse o que quisesse de qualquer forma. Pensei em advogado, em medida judicial, mas eu não tinha base porque ela estava lúcida e saudável e podia dispor do patrimônio como bem entendesse. Uma pausa que durou mais do que o necessário. Então eu pensei, se ela ficasse um pouco menos capaz, só por um tempo curto, eu ia conseguir encontrar uma saída, conversar com ela, encontrar algum argumento. Eu não pensei que ia para a queda de pressão à noite. Eu não planejei isso, Rafael, mas aconteceu. Ela não desviou os olhos. E eu me acordei ouvindo ela cair e soube que tinha cruzado uma linha que não dava mais para desfazer. Rafael ficou olhando para ela por um longo momento. Pela janela do consultório, o movimento normal de São Paulo, completamente indiferente. A gente precisa ir falar com ela, ele disse. Viviane assentiu, com a lentidão de quem confirma uma sentença que estava esperando. Adrá. Clara havia saído para atender outro paciente quando os dois chegaram à salinha. Beatriz estava onde havia ficado, com a bolsa no colo e um copo de água intocado na mesinha, com a postura de quem decidiu não ser surpreendida mais naquele dia. Ela olhou para Viviane. Viviane olhou para ela. Rafael ficou entre as duas de uma forma que não era física, mas que o quarto inteiro sentiu. Pode sentar, disse Beatriz. Viviane sentou. A pasta azul ficou na mão dela por um segundo. Depois ela a colocou em cima da mesinha entre elas. Me mostra, disse Beatriz. Viviane contou. 5 minutos sem parar, com a voz de quem praticou, mas não ensaiou o suficiente para esconder o nervoso nas bordas. Outubro, a gaveta, o documento, o Armando, os 30%. A noite sem dormir. A decisão tomada com uma lógica que fazia sentido dentro da própria cabeça àquela hora e que foi se distorcendo ao longo de 3 meses sem que ela encontrasse saída de volta. Eu fiz por nós, ela disse no final, olhando para Rafael, não para Beatriz. Esse negócio é a vida da família e eu não ia conseguir assistir o Armando chegar e desmanchar o que vocês construíram juntos. Viviane, a voz de Beatriz cortou, não com volume, mas com uma precisão que parou o restante da frase no meio. Viviane ficou olhando para a sogra. Beatriz abriu a bolsa. Tirou uma segunda pasta, menor, com capa verde desgastada. Tirou um documento dobrado. Colocou em cima da pasta azul. Abre. Viviane abriu. Era o mesmo testamento. Mesmo escritório de advocacia. Mesma data. Mesmas cláusulas. Mas na primeira página havia um carimbo que cobria o texto em diagonal, em tinta vermelha, com uma data acima. 12 de novembro de 2022, 1 ano e 2 meses atrás. Cancelado. Documento sem efeito jurídico. Viviane ficou olhando para o carimbo. Eu rascunhei esse testamento, disse Beatriz, durante um período muito ruim entre mim e o Rafael. Vocês tinham 3 anos de casados e ele havia tomado uma decisão sobre um contrato sem me consultar que custou ao grupo 18 meses de negociação para recuperar. Fui ao advogado com raiva e com medo e rascunhei aquele documento. Uma pausa. 2 semanas depois cancelei. O advogado tentou me convencer a manter como precaução. Eu recusei. Tinha agido com raiva e não era quem eu queria ser. Viviane ficou olhando para o carimbo vermelho. O Armando, ela disse. A voz havia mudado, mais fina. O Armando não recebe nada meu. Nunca foi a intenção. Beatriz olhou diretamente para Nora. Você achou um rascunho de 2 anos atrás numa gaveta que eu deveria ter esvaziado e você não veio me perguntar o que era. Silêncio. Por que você não foi me perguntar? Viviane abriu a boca. Fechou. A pergunta era simples e era a que mais doía.
porque a resposta verdadeira revelava algo que ia além do documento e do patrimônio e dos comprimidos. Ela havia olhado para Beatriz e visto uma adversária antes de ver uma pessoa, e havia decidido agir antes de entender. Eu tive medo, ela disse. Muito baixo. Eu tive medo de chegar até você e você me olhar com aquele jeito que você olha quando não te respeita e me mandar embora, e eu ficar sem nada, nem o Rafael, nem o grupo, nem nada. Eu tive medo que você já tivesse decidido e que eu não fosse parte de nenhum plano seu. Beatriz ficou olhando para ela por um momento. Eu estava planejando te nomear co-diretora da divisão de comunicações do grupo, disse. Em dezembro. Era o que ia anunciar na reunião de conselho. O consultório ficou completamente quieto. Rafael não se mexeu. Viviane ficou olhando para Beatriz com uma expressão que ele nunca havia visto no rosto dela em 4 anos. Não era choro, não era raiva. Era o rosto de uma pessoa que termina um cálculo e encontra um resultado que não existia em nenhuma das suas previsões. Eu sabia que você tinha talento desde o primeiro ano, disse Beatriz. Não havia gentileza exagerada na voz, não havia crueldade. Era a voz de quem avaliou competência durante décadas. Eu levei tempo para confiar, porque confiar não é o meu jeito rápido. Mas eu estava chegando lá, Viviane. Viviane colocou a mão em cima da pasta azul. Ficou olhando para o carimbo vermelho que cobria o texto. O carimbo de uma decisão que nunca ia acontecer. A razão de 3 meses de comprimidos de vitamina. A razão de uma noite de queda no corredor. A razão de tudo. Eu destruí tudo, ela disse. Não para Beatriz, não para Rafael, para as próprias mãos. Eu destruí tudo, tentando salvar uma coisa que não precisava ser salva. Rafael ficou quieto por um longo tempo depois disso. Olhou para a pasta, olhou para a mãe, olhou para Viviane, passou a mão pelo rosto. Mãe, a voz estava no lugar onde fica quando uma pessoa está tentando segurar muitas coisas de uma vez. A Clara já acionou o processo formal? Acionou. Quando? 11 da manhã. Rafael olhou para o relógio. Eram quase 3 da tarde. Tem como parar? Ele perguntou. Beatriz ficou olhando para o filho. Rafael. Mãe, eu estou perguntando tecnicamente. Se você retirar a queixa, se a gente resolver internamente, se a Viviane. Rafael. Quieta e cortante como sempre foi. Uma mulher ficou 3 meses sem medicação cardíaca e caiu sozinha às 3 da manhã no chão de casa. Isso não é uma disputa que a gente resolve internamente. Oisaimas, você sabe, mas está tentando encontrar uma versão onde ninguém se machuca mais do que já se machucou. Ela ficou olhando para o filho. Essa versão não existe. Rafael ficou com a mão sobre a pasta fechada. Ela vai ser indiciada, provavelmente. Ele olhou para Viviane. Ela estava olhando pela janela para o movimento da rua, com os braços cruzados e a expressão de alguém que terminou de fazer as contas e não gostou do resultado, mas aceitou o que os números disseram. Eu deveria ter ido pessoalmente à farmácia, disse Rafael. Não para ninguém específico, só disse. Quando você me falou dos comprimidos, mãe, eu deveria ter ido verificar em pessoa em vez de ligar. Sim, disse Beatriz. Deveria. Ele absorveu isso sem se defender. E eu deveria ter reconhecido que você nunca exagera. Também. Uma pausa. Posso ficar um momento com ela? Ele perguntou. Antes da Clara voltar. Beatriz olhou para Viviane. Viviane continuava olhando pela janela. Então ela assentiu. Saiu com a bolsa e os 2 documentos e a sensação de que havia mais de uma coisa chegando ao fim naquele consultório e que nem todas elas mereciam o mesmo luto. Adra. Clara estava no corredor quando Beatriz saiu. As duas trocaram um olhar que dispensou palavras. Mais uns minutos, disse Beatriz. Pode ficar o tempo que precisar. Do outro lado da parede de vidro, ela podia ver sem ouvir Rafael sentado de frente para Viviane, os dois com a cadência de uma conversa que não estava resolvendo nada, mas que precisava acontecer assim mesmo. 10 minutos depois, Rafael abriu a porta. Tinha os olhos secos, o que talvez exigisse mais esforço do que qualquer coisa que ele havia feito naquele dia. Você pode ficar 1 minuto com ela? Ele pediu para a mãe. Beatriz entrou. Viviane estava onde havia estado, olhando pela janela.
Não se virou quando a sogra entrou, só disse: "Você não precisa fazer isso, eu sei." Beatriz sentou na cadeira mais próxima. "Eu quero." Viviane ficou em silêncio por um momento. Então se virou. Tinha o rosto seco também, o que dizia que ela havia decidido não chorar ou havia passado por aquilo há tempo suficiente para estar do outro lado. "Eu aprendi o seu jeito de tomar café," ela disse, "com um dedo de leite quente misturado antes do café, não depois. Aprendi que você gosta de abrir a janela antes de dormir mesmo quando faz frio. Aprendi quais plantas você regava e em que ordem." Ela ficou olhando para Beatriz. "Passei 4 anos dentro da sua casa, achando que entendia como você funcionava. E quando eu encontrei aquele documento, em vez de chegar até você e perguntar, eu decidi que já sabia a resposta." Beatriz ficou ouvindo. "Eu não te tratei como uma pessoa," disse Viviane. "Eu te tratei como um problema a ser gerenciado. E você merecia muito mais do que isso." O consultório ficou quieto por um momento. "Você sabe o que é curioso," disse Beatriz. Usou a palavra curioso num tom que não tinha nada de curioso. "Eu levei tempo para confiar em você porque tinha medo exatamente disso, de que você estivesse mais perto do patrimônio do que do Rafael, do que de mim." Ela olhou para as próprias mãos. "Aí eu decidi confiar. E nessa mesma época, você encontrou o documento e decidiu que eu nunca havia confiado." Viviane fechou os olhos por um segundo. "Timing," ela disse. "Timing." Outro silêncio, mais quieto que o anterior. "Eu não vou te pedir perdão agora," disse Viviane. "Seria barato demais." "É," disse Beatriz, "mas eu vou te pedir uma coisa." Ela olhou diretamente para a sogra. "Não deixa isso destruir o Rafael. Não deixa ele se sentir culpado porque acreditou em mim. Ele acreditou porque eu trabalhei 4 anos para que ele acreditasse. Isso é culpa minha, não dele." Beatriz ficou olhando para Viviane por um longo momento. Havia uma pessoa lá dentro de tudo aquilo. Uma pessoa que havia entrado em pânico e feito uma escolha errada e passado 3 meses vivendo com ela, com as mãos tremendo toda a tarde num banheiro. Não era absolvição e não ia ser. Mas era uma pessoa real. E isso Beatriz havia aprendido que precisava reconhecer mesmo quando a pessoa real havia feito algo sem volta. "Rafael não vai se sentir culpado," ela disse. "Porque eu vou dizer para ele que confiar em quem você ama não é um erro. O erro foi de outra pessoa." Viviane ficou olhando para ela. "Obrigada," disse, muito baixo. Beatriz se levantou. Pegou a bolsa, foi até a porta. Na porta parou. "Você tinha talento," disse, sem se virar. "Isso não mudou." E saiu. Eles saíram do consultório juntos às 4 da tarde, com o sol de São Paulo, naquela posição que encandeia sem aquecer. Rafael abriu o carro sem falar. Beatriz entrou sem falar. Ficaram em silêncio por uns 3 quarteirões. "Eu sabia que alguma coisa estava errada," disse ele eventualmente, olhando para frente. "Com você, quero dizer. Eu sabia, e foi mais fácil acreditar que era a doença. Era mais fácil. Isso não justifica. Não justifica." Ela ficou olhando pela janela. "Mas você foi criado para confiar em quem você ama. Isso não é um defeito, Rafael. Virou uma vulnerabilidade aqui, mas não é um defeito." Ele diminuiu para um semáforo. Ficou olhando para o vermelho. "E você?" ele perguntou. "O que foi para você?" Beatriz ficou olhando para o corredor de IPs que apareceu na esquina seguinte. "Eu deixei entrar porque era mais fácil do que admitir que precisava," ela disse. "Tinha 60 anos chegando e uma condição cardíaca e um apartamento grande demais para uma pessoa. Foi mais fácil dizer que a Viviane estava ajudando do que admitir que eu estava com dificuldade." Pausa. "Meu orgulho foi a porta de entrada. Isso não justifica o que ela fez. Mas é verdade, e eu preciso saber que é verdade." Rafael estacionou na frente do prédio. Ficaram os dois no carro por um momento. "Como você tá?" ele perguntou. A mesma pergunta de sempre, mas com um tom que era diferente de todas as outras vezes. A pergunta real, sem filtro. "Tô bem." Ela olhou para o prédio. "Faz 3 meses que não tô bem, mas agora vou ficar." Ele ficou olhando para frente. "Eu vou ficar com você essa semana," ele disse. "No quarto de hóspedes." "Não precisa." "Eu sei que não precisa." Desligou o carro.
Eu quero. Dentro do apartamento, o silêncio tinha um sabor diferente. Não o silêncio cheio que ficava quando Viviane estava ali gerenciando o espaço com os barulhos certos nos momentos certos. Era um silêncio de apartamento com janela aberta e sons da rua entrando e ninguém tentando preencher os cantos que não precisavam ser preenchidos. Rafael foi para a cozinha. Beatriz foi até o quarto. Em cima da mesinha de cabeceira estava o novo pote de medicação que Adrá. Clara havia mandado com a receita correta, entregue pela farmácia diretamente ao consultório. Ela o abriu, tirou 2 comprimidos, redondos, levemente translúcidos. Com a marquinha no centro, 2 tracinhos que formavam um cruciforme minúsculo que ela havia ignorado por 4 anos e que agora parecia o detalhe mais importante do mundo. Os tomou com um copo de água. Ficou sentada na beira da cama por um momento. Depois foi até a janela. Os ipês estavam florescendo. Ela havia demorado 3 meses para perceber, porque quando você tenta existir com metade do suporte que o corpo precisa, as flores do lado de fora ficam desfocadas. Agora estavam lá, cor de ouro, no final da tarde, sem precisar de nenhuma permissão. Ela pegou o celular. Disco. Fernanda atendeu no segundo toque. Fernanda. Beatriz ficou olhando para os ipês, aquelas marquinhas no centro do comprimido. Elas voltaram. Do outro lado da linha, silêncio por um segundo. Você me liga depois de tudo que aconteceu para me falar de marcazinha de comprimido? A marcazinha importa. Beatriz. Eu sei. Uma pausa. Amanhã eu te conto tudo. Hoje eu só queria te dizer que tô bem, que os remédios são os certos, que a janela tá aberta e os ipês estão florescendo de novo. Silêncio do outro lado, mais suave que os anteriores. Você tá chorando? Não. Beatriz Monteiro. Não estou chorando, Fernanda. Eu tenho 58 anos. 58 mesmo. A voz da irmã ficou mais baixa. Você foi orgulhosa demais para pedir ajuda quando precisava, e isso te custou 3 meses. Eu tenho direito a um, eu te disse, mas só um, e eu não vou usar. Por quê? Porque eu prefiro ter você aqui, brigando comigo a estar certa sobre qualquer outra coisa. Beatriz ficou olhando para os ipês por um momento. Me liga amanhã cedo, disse Fernanda. Antes das 7. Antes das 7. Ela desligou. Da cozinha veio o barulho de Rafael fazendo alguma coisa que não era café, porque já eram quase 6. O cheiro que chegou era de alho e azeite, e com ele a memória de quando ele tinha 15 anos e ficava na cozinha com o pai, tentando aprender a receita que o pai nunca transmitiu direito. Beatriz colocou o celular na mesinha de cabeceira, ao lado do pote de comprimidos com a marquinha no centro. Fechou os olhos. 3 meses. Ela havia existido 3 meses sem o suporte que o corpo precisava, e mesmo assim havia percebido, havia guardado os comprimidos no envelope, havia ligado para Adrá, Clara no escuro do quarto com Viviane na sala assistindo novela. Havia saído antes das 7 sem avisar ninguém. Havia carregado os laudos para dentro do consultório com as mãos firmes. Isso também era ela. Esse era Beatriz Monteiro. Os ipês do lado de fora da janela floresciam pela 22ª vez desde que ela tinha escolhido aquele apartamento por causa da luz da manhã. E ela estava aqui para ver. E o filho estava na cozinha fazendo alho e azeite, e os comprimidos certos estavam na mesinha, e Fernanda ia ligar antes das 7. Era suficiente. Era muito mais do que suficiente. Qual momento dessa história chegou mais perto de você? Quando o laudo foi lido em voz alta e o silêncio tomou conta do consultório? Quando Viviane explicou a razão e você entendeu de onde veio o medo dela? Ou quando Beatriz percebeu que o próprio orgulho tinha sido a porta de entrada para tudo? Me conta nos comentários. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje. Você já sabe quem é essa pessoa. Dá um like para mais gente conseguir encontrar. E se você chegou agora, aperta em inscrever, porque a gente tem mais histórias assim toda semana.